Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouco sobre o poder terapêutico da leitura. Eu já sei que eu já falei isso 1000 vezes, já publiquei coisas, já tem vídeo no canal, etc. Mas eu vi isso na banca e comprei porque ler faz bem à saúde. Então, se eu ainda não convenci vocês que a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde é ler, eu vou convencer agora, ou não. Mas enfim, o que acontece? Hoje em dia, a gente fala muito que a leitura é uma coisa obsoleta, porque o papel faz mal para as árvores, porque a gente tem tantas coisas online, etc, etc, etc. Mas primeira coisa, imprimir papel já com a função de não ter mais revistas, isso já é muito menos. Há anos a gente lida com esse problema, então já existem 1000 formas de reflorestamento, etc, etc, etc. Então, não é defender e ser antiecológica, mas a leitura ainda é muito importante. Você pode até fazer essa leitura num Kindle, mas não faz só no computador ou no próprio iPad, que é colorido. Tenta ter um momento de leitura para ti. Por quê? Porque faz bem para a saúde em vários aspectos. Eu gosto muito de recomendar esse artigo aqui, tem link, tudo para ele. É um artigo de 2015, vocês veem? E ainda, isso aqui, várias coisas estão aqui, 2024, ou seja, quase 10 anos depois, e a gente ainda não aprendeu. Não, né? Vamos aprender. Seguinte, nós vamos ver que a leitura, ela feita de uma maneira diária, ela acaba se tornando um vício, e um vício bom. E por que eu insisto no ler ficção? Porque o ler ficção te tira da tua zona de conforto, digamos, e te coloca dentro de uma história. E no momento que tu tá ali dentro, tu consegue realmente ou fantasiar um pensamento que vai te levar para outro lugar, ou mesmo se você tá lendo um livro que não é um livro leve, que te transporta já para um estado de felicidade e de enfim, não é uma coisa calma. Tem livros que a gente fica com raiva. Mesmo isso é uma coisa boa. A gente está cada vez mais distraído. Eu não sei quanto a vocês, mas eu até profissionalmente, eu mando um e-mail, eu recebo uma resposta, não tem nada a ver com o que eu perguntei. E aí eu releio meu e-mail e digo, onde é que eu errei? Porque eu sempre penso, eu não soube me expressar. Mas as pessoas não estão lendo mais, elas não estão lendo mais e-mail. E se você manda pelo WhatsApp, é aquela coisa, fica ali perdido, né? E desorganizado, na minha opinião. Então, o que acontece? As pessoas estão perdendo o poder de concentração. As pessoas não conseguem ficar um minuto, eu acho que de tanto rolar. E eu rolo também, feed, rolo o TikTok, Reels da vida. Mas não pode ser só isso. E ao mesmo tempo que tu tem o treino diário disso, porque todo dia você vai ficar, olha só ali nas tuas estatísticas, geralmente os telefones, o iPhone tem uma estatística. É absurdo o tempo que a gente fica. Então, um dos efeitos que eu acho que é importantíssimo e por que a gente ainda tem que estimular as novas gerações a lerem livros, ficção, gente. Eu sei que não ficção também é bom, ajuda o cérebro, né? Mas ficção é mais ainda para ter a questão do foco. Eu tenho uma coisa, eu posso sentar, pode estar caindo o mundo ao meu redor, eu nem sei o que está acontecendo quando eu estou lendo. E isso é muito bom. Eu tenho foco para leitura, então isso me serve, é uma das minhas poucas qualidades e serve no trabalho, porque a gente tem que focar, serve para resolver qualquer problema. A gente não consegue, poucas vezes a gente consegue resolver um problema real quando a gente está desfocado, né? Criar alguma iniciativa nova para resolver um problema, seja na família, seja no trabalho, se nós não estamos focados. E as pessoas estão perdendo esse foco e perdendo a capacidade de focar. A pessoa, eu vejo assim, vai estudar para o vestibular. Ela senta e aí ela demora, às vezes as crianças demoram muito tempo, para crianças jovens, para conseguir fazer um estudo render. Às vezes, 1 hora de estudo que renda, nossa, vale horrores. Mas para chegar naquela hora que renda é uma dificuldade. E se a pessoa tem já esse treino, essa skill, vai ser muito mais fácil.
Vai ser muito mais fácil para ela sentar e estudar. Vai ser muito mais fácil para ela, quando for trazido a um problema, sentar e solucionar, né? E a gente precisa disso. A leitura, ela faz por ti muito mais do que faz a meditação. Isso é comprovado cientificamente, não sou eu que estou dizendo. E é muito mais fácil, na minha opinião. Eu sei que a leitura não é uma coisa natural. O homem não nasceu lendo, o homem nasceu atrás de comida, caça, etc., dormir. Mas ele desenvolveu isso, e desde que ele desenvolveu isso da leitura, e os livros foram espalhados, a humanidade tem criado coisas incríveis. E outra coisa, gente, a gente tem uma coisa que a gente precisa preservar na gente. A gente tem uma máquina que nunca foi superada, que é o nosso cérebro. Ah, mas existe a máquina que ganha no xadrez. É no xadrez, naquela coisa específica. Ainda não foi inventada a inteligência artificial que faça tudo o que a gente faz. Então a gente tem que preservar isso aqui, sabe? E a gente sabe que necessário, celular, etc., mas tá fritando o cérebro da gente, os nossos neurônios. E quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai perdendo eles. O que pode fazer eles continuarem funcionando? A leitura. Essas conexões cerebrais que só a leitura traz, e esse estado de relaxamento, mesmo quando tu tá brigando com a história, esse é atingido facilmente pela leitura. Então, assim, ó, a gente já tá vendo, eu não tô falando aqui de duas coisas, a gente tá falando de uma infinidade de coisas, sabe? Meu pai sempre, quando eu tava triste, ou tinha que lidar com alguma situação, ele me indicava um livro. Eu tento, às vezes, me lembrar o que ele indicava pra quê, e eu não consigo. Porque, no fim, o que ele criou? Uma pessoa, uma leitora. Ele fez eu ler os grandes clássicos, porque geralmente ele mandava eu ler coisas que são mais clássicas, até porque pela idade e tal. E, gente, e não é que eu só leio livro chato, é fácil pra ti porque tu só lê livro chato. Primeiro que clássico não é livro chato, é muito legal, muito emocionante, um dia você vai me dar razão. Segundo que eu leio vários livros também, que são divertidos, tá? E eu tô lendo um agora, que é o Arroz de Palma, que é sensacional. Eu duvido que tenha alguém que não goste, é bem best-seller. E, enfim, eu leio de tudo, né? Eu não leio só coisa chata. Não é fácil pra mim vir aqui falar porque eu leio, tô acostumada a ler coisa chata. Pelo contrário, esses livros mais difíceis, os clássicos, vocês podem ver que eu nunca leio sozinha. Eu acho que quando tu quer ler um clássico, é bom essas leituras em grupo, porque vai te acrescentando outras coisas. Mas se você quer começar ou retomar o hábito da leitura, e que é uma coisa que te prenda, apesar de ter vários clássicos que eu acho que prendem bastante, é legal também pegar um desses livros novos que são fáceis de ler. Pô, o ano passado eu li até o livro mais lido do TikTok e adorei o livro. Então, assim, Biblioteca da Meia-Noite, que todo mundo foi super falado mal por causa do cara aquele que odeia a Biblioteca da Meia-Noite, é um baita livro para retomar a leitura, é um livro que te prende, que é rápido de ler. Então, assim, criar esse hábito e estimular, principalmente os jovens, a terem esse hábito. Esse hábito vai ser uma skill que eles vão ter, que vai fazer diferencial para eles, que vai ser bom. E, gente, assim, ó, a gente tem que lidar diariamente, como a gente sabe, com coisas emocionais, com, como é que a gente vai dizer, com desafios emocionais, tá? E uma das coisas que acontecem, que ela fala nesse artigo, é que essa coisa de receitar livros é muito boa. E eu acho que isso é uma coisa que a gente faz naturalmente no dia a dia. A gente gosta de um livro, que a primeira coisa que tu faz, li um livro trilegal, ou pensa em algum fulano ou beltrano que tem que ler aquele livro. Outra coisa, não tem que ler nada, né? Cada livro funciona para alguém de uma forma, mas é muito mais fácil você receber uma dica de alguém que conhece você, ou que você confia no gosto, ou que já outras vezes te falou de um livro de uma forma que tu entendeste que era legal e foi legal, então você vai buscar de novo o vídeo daquela pessoa, o Instagram daquela pessoa. Então, isso facilita muito. E cada vez que a gente vai lendo, além dos livros trazerem dicas maravilhosas de outras coisas culturais, muitas vezes, traz sempre uma dica de um novo livro, o que é fantástico. Então, é aquela coisa, é retomar a leitura para entrar nesse ciclo
vicioso, que eu brinco que é o ciclo virtuoso, porque ler não é vício, é virtude. Gente, encorajar as pessoas a ler, eu acho a única coisa que eu posso fazer de bom para a humanidade. Por isso que eu não canso de vir aqui e falar as mesmas coisas sempre, até porque elas têm que ser faladas volta e meia, né? Uma coisa, uma parte desse artigo que fala bem sobre essa questão científica, né? Ela diz aqui, ó, para todos os ávidos leitores que estão se medicando, self-medicating, com grandes livros por toda a vida, isso não é uma surpresa. Isso que ler livros são bons para sua saúde, especialmente para a saúde mental, aqui ela está falando da saúde mental. E da relação com as outras pessoas, né? É bom para a saúde mental e relação com as outras pessoas. Mas exatamente o porquê e como está ficando cada vez mais claro, e isso está ficando cada vez mais claro graças a novas pesquisas do efeito da leitura no cérebro. E aqui, ó, ela fala que desde o começo da metade do século passado, do século XX, eles começaram a descobrir os neurônios espelhados, né? Que eles performam coisas na nossa cabeça que esses neurônios ativados pela leitura performam coisas na nossa cabeça que melhoram a nossa saúde mental, a nossa memória, etc. E que, inclusive, em 2011 ela cita um estudo de 2011 que mostra que a rede de neurônios, quando a gente está lendo história, tá lendo as histórias, é a mesma de quando a gente está tentando descobrir os sentimentos dos outros, quando a gente está tentando solucionar coisas. Então, assim, além de tu estar treinando aquilo de concentração, de conseguir entrar num estado de concentração, tu também tá treinando empatia, tu também tá treinando todas essas outras skills que fazem você ter uma saúde mental melhor, né? Então, assim, só tem coisa boa, né? Só tem coisa boa. Não põe vocês em furada. Outra coisa, ela traz aqui, ela fala sobre o ensaio de Proust sobre a leitura. Esse ensaio é maravilhoso, tem uma edição da LPM no famoso Kindle Unlimited, então você pode baixar de graça ou comprar o livro sobre a leitura do Marcel Proust, que ele vai entusiasmar com muito mais categoria vocês do que eu, com certeza, né? E ela cita também aquela frase da George Eliot, que na realidade a arte é a coisa mais próxima da vida, por isso a ficção. A leitura, a arte é ficção, não adianta, pode até ter um não ficção que seja artístico, mas enfim, para mim tá aqui. E essa questão de que faz bem para ti, no sentido de que é um tipo de meditação que deixa teu sono melhor, deixa teu... aqui ela fala sobre uma pesquisa que, assim, mesmo que tu não concorde que um leitor trata os outros melhor, você tem que concordar que a leitura te torna melhor, que você, ao ler, trata você mesmo melhor. Ler é uma forma de se tratar bem, né? Então ela fala que, ó, assim, ó, fora esse estado do cérebro, colocar nessas conexões cerebrais fantásticas, algumas parecidas com a meditação, ela traz, aliás, traz os mesmos benefícios de uma meditação, daquela meditação que é chamada Deep Meditation. Ler é uma Deep Meditation. E eu desafio vocês a dizer que tu consegue ficar muito mais tempo nesse estado lendo do que te forçando a fazer uma meditação, né? Claro, vai de cada um, tem gente que tem facilidade para meditar, né? Então, assim, as provas que tem, os leitores regulares, questão da meditação, dessa Deep Meditation, ela enumera aqui que os leitores, pessoas que têm o hábito da leitura, dormem melhor, têm menos estresse, têm uma autoestima melhor, as taxas de depressão são mais baixas. Então, assim, ó, ler
ficção e ler poesia, que é outra coisa que eu falo muito, né? Ele realmente são remédios de uma natureza maravilhosa para a saúde mental e a física, né? A pessoa fala muito, faz esporte. Ah, eu quero que meu filho faça só esporte para tirar ele do computador. Tanto esporte, assim, nem é tão bom, né? Vou puxar a brasa pro meu assado. Enquanto ler em exagero é bom. Então, assim, claro que o equilíbrio é o melhor, tá? Eu não sou a pessoa do esporte, então eu não vou estar aqui mentindo pra vocês que eu sei as maravilhas que o esporte faz, porque eu não gosto. Mas ler, eu posso garantir pra vocês que faz maravilhas. Então, assim, ó, não só tirar do computador pra praticar esportes, tira pra ler. Ou proporciona cursos que estimulem a leitura, sabe? Tipo, eu gosto muito que meu filho joga RPG. Porque quando ele tá jogando, além de ele não estar nos eletrônicos, RPG sempre tem uma história. Então estimula a leitura e estimula eles a gostarem de histórias. E aí, quem gosta de histórias vai atrás de livros. E quem não gosta de uma boa história, né? Quem não gosta de uma boa história? Enfim. E por último, e não menos importante, livros também são uma forma de nos ajudar a superar grandes perdas. Aqui ela conta também de soldados que depois da Primeira Guerra Mundial, soldados americanos, voltaram traumatizados e eles iam a bibliotecas e os bibliotecários indicavam coisas que fariam eles melhores. E funcionou, e depois vieram pesquisas que têm demonstrado o quanto isso é importante. E eu me lembro bem, assim, eu perdi meu pai ano passado, e quando ele ficou doente de Alzheimer, eu comecei a ler várias coisas, assim, de não ficção sobre isso. E coisas maravilhosas, assim, sobre final de vida, cuidados paliativos. Mas o que mais me ajudou foi ficção. E foi uma coisa que é considerada bem boba, uns livros que são super best-sellers na Inglaterra, daqueles O Homem que Morreu Duas Vezes, é uma trilogia, eu vou deixar depois aqui a indicação, que ela é super engraçadinha, é sobre um grupo de velhos que resolvem desvendar casos, só que entre isso eles falam um monte da velhice, sobre os que já estão mais doentes, os que têm problemas já começam a ter demência senil, e isso, ver aquilo enfrentado de uma forma assim tão bem-humorada e tão verdadeira, porque eu vi coisas ali, descrições que eram bem como as que eu estava vivendo e as pessoas que eu conversava, porque com essa doença do pai eu comecei a conversar mais com as pessoas, meu pai também teve, aí eu queria saber como é que elas lidaram, como é que foi surgindo esse assunto. E eu acho que acabou, foi um tipo de remédio, foi um fecho muito legal, porque ele sempre foi um dos grandes conselheiros de livros como remédios para mim, né? Na minha vida, entre outras pessoas da minha família, que eu já falei para vocês que é uma família que tem bastante leitor e muita gente indicando livro, né? Então, por último isso, e no final ainda desse artigo, por isso que eu amo por isso e por outros que eu adoro esse artigo, ela fala que ela faz uma citação de Shakespeare, nosso Shakespeare querido, do Titus Andrônicos, que ele diz: venha, pegue qualquer livro da minha livraria, da minha biblioteca, e quantos livros desejares para curares as tuas mágoas. É isso, né? Tem livro para curar qualquer coisa. Bom fim de semana, boas leituras!